Oriente Médio, a única democracia é Israel. Então nós temos que partir sempre desse pressuposto. A única democracia é Israel, onde você tem alternância no poder, tem um parlamento, tem os 3 poderes, que não é fácil, que há conflito entre eles, mas manifestações de rua, em suma, você tem uma liberdade de imprensa, muito debate desde o surgimento do Estado de Israel. O entorno é marcado por autocracias, né, que eventualmente tem uma outra eleição, como no Egito, pouco tempo atrás, e a Irmandade Muçulmana venceu e ficou muito pouco tempo no poder, porque logo se impôs novamente uma ditadura. A Jordânia, que era Transjordânia e virou Jordânia, ocupando uma parte da futura Palestina na partilha lá atrás, no final dos anos 40, também é uma autocracia. Vez por outra se inaugura um outro parlamento, fantoche e tal. A Síria, onde estão o Assad? Procura-se Assad e seus... estão lá escondidos na Rússia. E o Líbano é uma situação muito complicada, a forma de organização do Estado libanês até hoje, e passou por sucessivas, infelizmente, nos últimos 60 anos, sucessivas guerras civis, e algumas vezes com a intervenção direta de Israel e da Síria. Bem, só para vocês situarem quão complexa é a questão. Não é como alguém uma vez disse, é igual numa mesa de bar, a pessoa senta, coloca a cerveja, discute. A questão é muito mais complexa. Eu pergunto à professora Karina a seguinte questão: como é uma sociedade democrática, as formas de negociação têm de passar também pelo parlamento, pela sociedade, pelos jornais que estão debatendo, pelas universidades, tudo isso. Há uma forte rejeição em relação ao primeiro-ministro de Israel. As manifestações de rua mostram isso, e algumas com participação de militares e até de ex-primeiro-ministro. Basta lembrar artigos recentes que como é que o debate está na imprensa israelense. Essa é uma guerra hoje, muito depois do 7 de outubro. É uma guerra de Israel ou é uma guerra de Netanyahu? A cada vez que nós falamos sobre isso e o tempo vai passando, vai se tornando mais claro que é uma guerra de Netanyahu. Eu já falo disso há muito tempo, que é uma guerra de Netanyahu. Isso porque, obviamente, a partir do 7 de outubro, houve um apoio majoritário na sociedade israelense de que houvesse uma resposta. E era esperado, até mesmo o professor que está aqui conosco, que é do direito internacional, pode confirmar, mas do ponto de vista do direito internacional, a guerra de defesa ela é permitida, ela é vista como legal perante o direito internacional. Então era esperado pela população israelense que Israel reagisse e combatesse o Hamas depois do 7 de outubro. Principalmente por conta dos reféns. Na época, 250 pessoas que foram sequestradas, a maior parte israelenses, mas também estrangeiros que foram levados à faixa de Gaza pelo Hamas. Então havia, ali no primeiro momento, o governo israelense anunciou que os objetivos da operação militar eram o resgate dos reféns e a destruição do Hamas. E com os reféns em primeiro lugar, sempre. A partir do momento que a guerra vai se desenrolando, os meses vão passando e vai se identificando que os reféns eles não conseguem ser resgatados pela operação militar, que o maior número de reféns é resgatado a partir de acordos que são feitos, obviamente com intermediação dos Estados Unidos, com intermediação do Egito, com intermediação do Catar, a população israelense vai percebendo que a guerra não faz tanto sentido. Também existe a contrapartida dos mortos israelenses, dos militares israelenses que morrem. Mais de 900 militares israelenses morreram nessa guerra. Muitos deles jovens de 18, 19, 20 anos. O que para a sociedade israelense é algo também que pesa muito. Porque lá o serviço militar é obrigatório e é diferente do serviço militar obrigatório no Brasil. Homens e mulheres fazem, os homens fazem por 3 anos, houve agora uma extensão do serviço militar, inclusive por conta do estado de guerra, pode chegar a 4 anos, e mulheres fazem por 2 anos. Então há realmente uma imersão na vida militar, o serviço militar é realmente uma vivência, e vão para o fronte de guerra. E esses jovens morrendo, voltando traumatizados, taxa de suicídio aumentando, vício em remédios, em medicamentos para depressão, para ansiedade, também aumentando. Então, a sociedade israelense foi vendo que, na balança, não valia mais a pena continuar o conflito. Era melhor fazer um acordo, por pior que seja, por mais que a sociedade israelense não queira mais o Hamas, obviamente, para resgatar os reféns, que é a prioridade, era necessário fazer um acordo. Só que não é o que o governo pensa. Não é o que o governo e a coalizão, porque lá é um parlamentarismo de coalizão, o que a coalizão de Benjamin Netanyahu entende.
inclusive o próprio acordo agora proposto por Trump, encontra muita resistência por parte da coalizão de Benjamin Netanyahu. Partidos que são parte da coalizão não estão aceitando, não querem esse acordo. Estão ameaçando sair da coalizão, caso o acordo seja assinado. Então, a população agora tem esse embate entre o governo e a população, que vai às ruas, fez greve geral, tem manifestações há meses, né? E o governo não escuta as ruas, não parece escutar o que as ruas têm a dizer. Então, há uma crise de legitimidade hoje no governo de Israel e por isso que a popularidade de Benjamin Netanyahu está tão em baixa. Professor Pfeiffer, a mesma questão, e lembrando a quem nos acompanha, sempre isso, nós estamos falando, é só de uma democracia que o povo está na rua se manifestando, né? Debatendo, criticando, debatendo nas universidades. Eu insisto isso, porque eu sei que essa é uma questão complicada de tratar, inclusive no Brasil, porque é uma forte presença, não tão grande judaica, na Argentina é muito maior do que no caso aqui do Brasil, mas nós tivemos uma forte presença de sírios, libaneses, muitos palestinos. Eu dei aula em escola que tinha muita presença de palestinos. Mas entende lembrar o seguinte, o Estado de Israel tem um parlamento, a professora lembrou, são 120 assentos, a maioria é uma república parlamentarista e você governa em coalizão. E tem uma minoria extremista religiosa que é fundamental para a maioria do atual primeiro-ministro. Então, se ela sai do governo, você vai ter um voto de censura, que é uma espécie, entre aspas, do impeachment do parlamentarismo, para explicar quem nos acompanha. E aí teria de ser convocado, se não tivesse formado um novo gabinete, novas eleições. E aí a situação do atual primeiro-ministro seria difícil em termos jurídicos, que ele tem problemas legais complicados. Isso eu faço, professor Pfeiffer, essa introdução, para lembrar que quem nos acompanha, para entender como que a questão é complexa, e nós estamos falando de um Estado novo, nasceu em 1947, mas com instituições que inexistem no entorno. Para o senhor, hoje, é uma guerra de Israel ou é uma guerra de Netanyahu? Estendendo um pouco essa tua apreciação sobre a característica, a singularidade de Israel, lembrar que a população de Israel, 10 milhões de habitantes, cerca de 8 milhões de judeus, 2 milhões árabes, cristãos, e os árabes têm cidadania plena. Tem juízes árabes na Suprema Corte, tem parlamentares árabes. Então, é uma sociedade igualitária, que aceita o debate democrático, inclusive dos não crentes na fé judaica. Um comandante em chefe de uma nação que foi atacada covarde e traiçoeiramente, como foi o caso do Hamas, um conflito irregular, assimétrico, numa disposição que Israel demonstrava de normalização, de integração da população palestina, ele não pode ouvir as ruas. Ele tem que ouvir a boa doutrina militar. Ele tem que ouvir o mandamento de sobrevivência do Estado. A missão desse presidente hoje, seja Netanyahu, seja qualquer outro, é cuidar da segurança da sua população. A ideia de se manter o Hamas operante e tendo um território, uma base para manter a sua funcionalidade é inaceitável. É tão simples quanto isso. Enquanto não forem devolvidos os reféns, essa campanha não acaba. Se os reféns já tivessem sido entregues, certamente teria havido uma desescalada do conflito. Teria sido encontrado outra maneira. Já ter sido um cerco a Gaza, uma contenção da população, porque os militantes do Hamas estão misturados, mesclados com a população civil. Isso é um expediente que o Hamas adotou, não é? Usando hospitais, edifícios de administração pública, escolas, escudos humanos. Quer dizer, expedientes traiçoeiros, né? Não típicos de um combate, de uma guerra. De fato, nós estamos falando aqui de uma guerra. Estamos falando de um conflito assimétrico. Um conflito urbano, um conflito mesclado entre civis e combatentes. Nesse sentido, a manutenção do empenho no combate é a única saída que tem o governo de Israel. É claro que o acordo agora apresenta uma possibilidade de saída, né? Um cessar-fogo, uma trégua, um afastamento das tropas, enfim, para verificar se o Hamas responde a esse aceno. O Hamas está fadado a ser extinto. Grande parte da sua liderança já foi neutralizada. O remanescente lá é uma pequena parcela da sua capacidade operativa. Vamos lembrar que o Hamas também tinha um apoio do Hezbollah no Líbano, que igualmente foi decapitado na sua liderança, tinha um apoio do regime sírio, de Bashar al-Assad, que também foi
retirado de operacionalidade e tinha um apoio ostensivo do governo teocrático do Irã, que igualmente perdeu muito da sua capacidade operacional e da sua capacidade de coerção com o ataque às instalações militares e com a eliminação de várias lideranças do regime, da Guarda Revolucionária, enfim, das equipes científicas e militares. Hoje, os Houthis do Iêmen, que é um agrupamento quase que primitivo, artesanal, mas que é dotado de alguma capacidade militar, né, para dizer, lançam lá uns mísseis, né, e causam algum problema, né, é o remanescente desse eixo desestabilizador. Então, o Hamas não tem escapatória. Ou ele depõe as armas, se entrega e devolve os reféns, ou ele vai ser aniquilado. É tão simples quanto isso. Doutor Alexandre Teixeira, para o senhor, como é que fica? É uma guerra do Estado de Israel ou uma guerra do primeiro-ministro Netanyahu? Professor, a gente andando nas ruas de Tel Aviv, até mesmo de Jerusalém, e conversando com as pessoas, muitas pessoas têm a percepção que realmente o primeiro-ministro tem alongado essa guerra na tentativa de se livrar de problemas jurídicos que ele tem. Inclusive com denúncias graves aí que, se forem apuradas, podem causar muito problema para ele. Mas já levando para um lado mais do aspecto político e militar, eu concordo plenamente com o professor Alberto. O Estado de Israel não tem outra resposta a dar a não ser realmente a libertação dos reféns e a aniquilação do Hamas. E eu tenho as minhas dúvidas, né, porque de tudo que eu vi, eu fui lá há pouco tempo, estive perto de Gaza, se realmente essas manifestações que são feitas em Tel Aviv, se elas realmente simbolizam a vontade dos 10 milhões que o professor citou, de habitantes. É uma coisa curiosa, não vi nenhum tipo de segregação entre judeus, cristãos e árabes. Muito pelo contrário. Israel, há pouco tempo atrás, fez uma demonstração de força na Síria porque o governo da Síria estava matando drusos. E mais do que isso, os drusos israelenses se reuniram e invadiram uma vila na Síria para poder recuperar os seus parentes. E isso com a aquiescência de Israel. Israel considera, é bom lembrar que Israel considera que isso é uma guerra de 7 frentes. O Hamas e Gaza é apenas uma delas. Israel está em guerra com o Irã, com os Houthis do Iêmen. Israel está em guerra internamente, né, na Cisjordânia, no West Bank, fazendo algumas operações antiterroristas. Israel acredita que esteja em guerra com Hezbollah ainda, apesar de estar decapitado, apesar de estar fraco. Essa semana já houve um outro ataque no território libanês. Israel acredita que tem a possibilidade do Iraque também reagir de alguma forma. Então, são muitas frentes. Gaza, na minha opinião, é a frente mais complicada para o primeiro-ministro resolver. Mas eu acho que não existe uma solução no campo político estratégico que não seja realmente aniquilar o Hamas, depor todas as armas e acabar com essa ameaça. Porque a gente não pode chamar o Hamas de um grupo guerrilheiro, de um grupo de combatentes. É um grupo de bárbaros. É barbárie. Eu tive no kibbutz, que fica a 1 quilômetro da faixa de Gaza, tive contato com os sobreviventes, conversei sobre os casos. São casos horríveis, horríveis. Pessoas que trabalhavam no kibbutz levaram os terroristas na casa das pessoas que davam emprego para elas. Então, e foram mortes terríveis, que a gente não concebe que um ser humano consiga ter, inclusive no século XXI, até mesmo em questão de conflito armado, com todo o direito internacional do conflito armado, que o ser humano consiga fazer uma daquelas que foram feitas durante o 7 de outubro. 357 jovens mortos no Festival da Paz. Então, eu concordo com o professor Alberto. A resposta do Estado é a guerra, é o conflito, até que sejam, pelo menos, resgatados. Eu tenho a opinião de que, a hora que esses reféns forem resgatados, vivos ou mortos, o governo vai sentar para negociar de uma forma mais contundente. Mas, até lá, na minha opinião, não tem nenhuma outra alternativa.